Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuidade ao conteúdo do nosso curso na escrita acadêmica passo a passo. O material que a gente vai conversar hoje é sobre metodologia de pesquisa. Bem, metodologia de pesquisa, todo mundo sabe que é a parte mais detalhada, né, do trabalho acadêmico, porque ela vai, de fato, orientar como será quais serão os instrumentos, né, de pesquisa que você irá utilizar, qual o tipo de pesquisa, quem são os sujeitos da pesquisa, qual o método de análise, quando foi realizada a coleta de dados, né? Então, a seção do seu trabalho acadêmico na qual você vai direcionar a como foi realizado essa pesquisa, seja ela de campo, seja ela uma pesquisa elaborada com meios digitais, né, com formulários online, questionários online. Então, todo o passo a passo da pesquisa, como foi de fato realizada essa pesquisa, vai ser realmente detalhada nesse capítulo ou nessa seção, né? É um momento em que você vai detalhar esse material, né? Quais os materiais que você vai utilizar, onde foi feito, como será, como foi conduzido esse trabalho, se foi realmente um período com data de início e fim e horário, se existiu um local onde você aplicou esse questionário, se você fez essa entrevista, então qual o método, né, utilizado de condução da pesquisa, todos os detalhes de uma pesquisa acadêmica você vai direcionar nessa sessão. É necessário que você desenvolva a escrita nessa sessão, na metodologia, né, de uma forma mais objetiva, né, em que faça com que esse leitor ele não fique cansado. Então, ela precisa ser de forma objetiva, direta, dando todas as informações necessárias para que esse leitor ele consiga compreender como foi, de fato, realizada essa pesquisa. Só que a gente precisa lembrar que a maioria das pessoas, elas, de fato, possuem conhecimento, né? Quem vai ler seu trabalho, seja uma monografia, seja um artigo científico, seja uma dissertação ou uma tese, possui, de fato, conhecimento sobre o assunto, né? Ou mais ou menos conhecimento, mas possui esse conhecimento acerca desse assunto, desse tema, né, na qual você está abordando. Então, é necessário que você direcione desde a introdução, né, onde você vai desenvolver a justificativa da pesquisa, a questão problema, né, inicial, o que de fato você quer direcionar esse trabalho, a justificativa da pesquisa, os objetivos da pesquisa, esse levantamento da revisão de literatura, né, que você faz com essa conversa com os autores, vai te dar esse suporte necessário que justifica a realização desse seu trabalho, né? E na metodologia, já de fato, a etapa não é a etapa principal da pesquisa, porque vai direcionar o método utilizado nessa pesquisa, que consequentemente ela responde, aí ela fortalece, na verdade, ela dá uma base, o suporte do referencial teórico, e, consequentemente, a introdução, ela casa junto com a metodologia, porque ela responde seu objetivo de pesquisa, ela direciona as ações a serem alcançadas, que são os objetivos, tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico, e ela te dá esse suporte para justificar o porquê da realização desse seu trabalho. Então, todo esse trabalho, desde a introdução, ela vai ser direcionado até a metodologia, que, consequentemente, essas etapas, né, dessas sessões do seu trabalho acadêmico, vai te dar esse suporte essencial para fundamentar essa sua metodologia de pesquisa. E como a gente vai falar um pouco sobre metodologia, né, é necessário a gente entender, né, tem algumas informações básicas acerca dessa questão da metodologia de pesquisa. Ela é fundamental porque ela te dá esse suporte necessário, né, ela te dá esse suporte necessário para o desenvolvimento nas etapas que serão alcançadas, você consegue, a partir dela, responder sua pergunta-problema, e aí a gente percebe que é legal a gente entender como o objetivo da pesquisa, ele precisa ser direcionado, quais os melhores verbos que você vai direcionar essas ações da pesquisa. Então, tudo isso muito bem direcionado lá na introdução, você vai conseguir
desenvolver melhor na metodologia, né? Você vai conseguir retornar à metodologia e conseguir desenvolver a sua pesquisa, quem sabe até mudar um instrumento de coleta de dados que você acabou pensando de forma inicial na introdução, mas aí na metodologia você pode realmente mudar. Então, algumas ações poderão ser melhor alteradas, né, caso seja necessário na metodologia, mas que tenha essa relação direta com a introdução, tá? É uma leitura que você vai fazer quando você for direcionar a escrita da metodologia, sempre retornando à introdução e vendo realmente, percebendo se a questão problema, ela está realmente direcionada para o desenvolvimento do seu trabalho, se os objetivos, eles serão realmente alcançados a partir da metodologia que você quer abordar. Então, sempre fazendo essa relação de leitura, interpretação, para entender melhor se que você propõe na metodologia, ele vai ser alcançado a partir daqueles questionamentos iniciais que você inseriu na introdução. Quando a gente vai falar sobre a questão das informações básicas de uma metodologia, e aí eu posso direcionar tanto a metodologia para projeto de pesquisa, né, e projeto de pesquisa de TCC, ou projeto de pesquisa para seleção de mestrado e doutorado, como até uma metodologia para uma monografia, né, um TCC monografia, ou uma metodologia para o desenvolvimento de um artigo científico. A gente está falando de informações básicas, né, que vai desde a área, ou universo da pesquisa, ou universo de estudo, né, ou universo da pesquisa, ou estudo, né, da pesquisa, né, que é a área de abrangência, até o orçamento ou recursos, né. Aí vai depender da forma como você vai querer abordar o seu trabalho, não necessariamente precisa de recurso, né, dentro de uma pesquisa acadêmica. Vai dependendo do tema no qual você vai direcionar o seu trabalho. Mas eu vou apresentar de forma básica aqui algumas informações que é necessário a gente entender melhor para poder, caso você direcione o seu tema a um desses trabalhos, essas opções de trabalhos acadêmicos, você já vai ter essa diferenciação, poder incluir ou não e achar melhor. Quando a gente vai falar sobre área de abrangência ou universo de estudo, a gente está falando de um espaço geográfico, ou territorial, né? Quer dizer, o todo, né? É o momento em que você vai direcionar o universo, né? O local em que será aplicado o seu trabalho, né? O momento em que você vai direcionar o seu objeto de intervenção, o local onde será realizado. Tentando ao máximo possível colocar na escrita a identificação e as características desse local. Se você vai desenvolver um trabalho de campo em uma determinada localidade, um município, você vai ter que detalhar como é todas as características possíveis que estão, consequentemente, relacionadas ao seu trabalho, né, está relacionado ao seu tema de pesquisa, mas que esteja direcionado também ao local, as características daquele município, daquela localidade, características socioeconômicas, culturais, históricas, geográficas, né? Tudo que vai realmente compor essa área de estudo e que vai fazer parte do seu trabalho, consequentemente. População e amostra ou sujeitos da pesquisa vai depender do seu trabalho. Se você vai utilizar um trabalho em que precisa, de fato, de uma população e amostra, já é um trabalho que direciona um método, a uma abordagem quantitativa, né? Outros trabalhos, dependendo da forma como você vai direcionar a sua pesquisa, a gente vai conseguir utilizar os sujeitos da pesquisa, né? E aí a gente pode, dependendo do trabalho, utilizar os sujeitos da pesquisa para uma abordagem qualitativa também. Então, a população em amostra ou os sujeitos da pesquisa, dependente de qual abordagem você for utilizar, se é abordagem quantitativa ou qualitativa, ou quantitativa e qualitativa, com as duas juntas, né? Na verdade, são as pessoas envolvidas, né? Quem são esses entrevistados, quem são esses investigados, quem são esses sujeitos da pesquisa que você que vai compor o seu trabalho, né? Sua pesquisa acadêmica. Então, você vai detalhar, e aí a gente pode pensar ou imaginar um ou dois parágrafos dentro da metodologia, onde você direciona, identifica quem são essas pessoas, né? Quem são esses sujeitos da pesquisa, quem é essa população, e quando a gente vai falar de abordagem quantitativa, você
descreve a população a ser investigada e delimita a partir de uma amostra e justifica o porquê de utilizar somente uma amostra, uma parcial dessa população. E aí a gente já direciona para uma abordagem mais quantitativa mesmo. Quando você vai falar, apresentar os sujeitos da pesquisa, já direcionando a uma abordagem qualitativa, a gente pode falar quem são os envolvidos, né, os sujeitos envolvidos. E aí você já delimita logo quem são os sujeitos a serem utilizados ou quem vai realmente participar da sua pesquisa acadêmica. Então, é interessante você entender a população e a amostra e os sujeitos da pesquisa, independente de serem pessoas iguais, né, tanto a população amostra como os sujeitos da pesquisa, que faz parte da metodologia, você pode direcionar a população amostra para uma abordagem quantitativa e os sujeitos da pesquisa você pode direcionar para uma abordagem mais qualitativa. E aí vai depender da forma como você vai direcionar o seu trabalho acadêmico. Quanto à questão do tipo de pesquisa, a gente já consegue direcionar aqui a um tipo de pesquisa e que você pode incluir no seu trabalho. Mas aí a gente pode também, dependendo do seu trabalho, incluir até 2 tipos de pesquisa, né? Então você pode colocar no seu trabalho que é um estudo de caso, mas que esse estudo de caso ele tem esse viés também da pesquisa documental, né? Quando você vai falar que é uma pesquisa bibliográfica, é somente uma pesquisa bibliográfica. E qual a diferença dessa pesquisa bibliográfica para as demais, né? A diferença da pesquisa bibliográfica é porque a pesquisa bibliográfica ela não possui metodologia. Você inicia com a introdução, você elabora uma pergunta-problema, você elabora uma justificativa do porquê, qual a importância de trabalhar esse tema e direcionar essa questão-problema. Você direciona a uma ou mais ações, aí você pode muito bem elaborar um objetivo geral somente, ou citar um objetivo geral, 2 ou 3 específicos, e aí vai depender do tema que você vai abordar, mas quando a gente trabalha, a gente desenvolve pesquisa acadêmica ou pesquisa bibliográfica, o ideal é você citar somente um objetivo, esse objetivo geral, né, central, na verdade, da pesquisa. Dependendo do tema, não vejo necessidade de elaborar objetivos específicos para uma pesquisa bibliográfica. E aí, quando você vai desenvolvendo a introdução, após a introdução, existe o referencial teórico, revisão de literatura. E toda a estrutura, né, que parte desse referencial teórico, revisão de literatura, é, de fato, a estrutura que vai dar esse suporte teórico à sua pesquisa. Então, as sessões após a introdução são as sessões ou capítulos, né, ou subcapítulos, né, e aí são as sessões em que que dará a você esse suporte até o final do trabalho, até chegar às considerações finais. E aí você pode colocar ou delimitar 2 sessões, 3, até 4 sessões, né, em que você vai desenvolver de forma interpretativa aquele tema, e quem vai te dar esse suporte teórico são os autores, com as citações direta, indireta, né? Todas aquelas informações que a gente discutiu no material sobre referencial teórico, revisão de literatura. Quando finaliza a última sessão, né, desse referencial teórico, aí vem as considerações finais, onde você finaliza, né, você retoma o tema inicial, proposto na introdução, e aí, no decorrer das sessões dessa revisão de literatura, você vai tentar, né, o máximo possível, responder a sua pergunta-problema, entender como vai ser direcionado esses autores à sua questão que você desenvolveu, né, você vai conseguir entender melhor se a ação, esse objetivo geral realmente foi alcançado, esse objetivo central foi alcançado, né? Se a justificativa que você delimitou lá no início realmente foi importante e se ela foi também alcançada, e aí você retoma essas questões iniciais da introdução e finaliza, né, de fato,
esse questionamento que os traz os autores e que permite, né, através dessa pesquisa bibliográfica. Por fim, as referências bibliográficas, né, para finalizar a pesquisa. Então, é um trabalho que é dividido em sessões e que não, de fato, não é necessário você incluir metodologia. Não é necessário você dizer que o trabalho, o tipo de pesquisa é a pesquisa bibliográfica, porque Gil, 1990, diz que a pesquisa bibliográfica é isso. Incluir uma sessão onde tenha realmente essa informação. Não é necessário porque terá a introdução e as sessões da revisão de literatura, que já de fato, já responde de forma estrutural o seu trabalho e, consequentemente, já diz ao leitor que o seu trabalho é um trabalho bibliográfico. Quando a gente vai falar sobre estudo de caso, pesquisa de campo, pesquisa documental, a gente já está direcionando a um trabalho que ele é mais aplicável. Então, que ele vai ter esse suporte da pesquisa bibliográfica, mas que não necessariamente a gente precisa citar. Por exemplo, um trabalho de campo, você vai dizer que é um trabalho de campo, pesquisa bibliográfica. Não vejo necessidade de você citar a pesquisa bibliográfica. Deixe somente, ou direcione na metodologia a pesquisa de campo, né? O tipo de pesquisa que você vai abordar. Porque, por si só, o referencial teórico já é a pesquisa bibliográfica que você vai direcionar. Durante a análise e discussão dos resultados, vai ser necessário você abordar essa revisão de literatura também para realmente responder aos seus questionamentos e as perguntas que, porventura, surgirão. Uma pesquisa documental, aí você já pode direcionar pesquisa bibliográfica documental, ou somente deixar a pesquisa documental, mas que tenha esse fundo bibliográfico também, porque te dá esse suporte também. Então, uma pesquisa de campo, um estudo de caso, que já é um estudo de um caso particular, né, em que, ao mesmo tempo que você delimita um caso particular, um local, uma região, algo que acontece importante em uma determinada região, você consegue ampliar a sua visão de estudo, né? Dentro de um estudo de caso, você consegue desenvolver melhor os questionamentos que surgirão nesse local em que você direciona esse estudo de caso. Mas que mesmo assim, independente se for estudo de caso, pesquisa documental, pesquisa de campo, e entre outros que surgirão, você vai precisar dessa pesquisa bibliográfica para fundamentar e dar esse suporte necessário ao seu trabalho. E aí, o que diferencia é a pesquisa bibliográfica, que não precisa realmente de metodologia, quer dizer, uma seção dentro do seu trabalho, né, porque é dividido em subcapítulos, né, pode-se dizer subcapítulos ou seções, em que você vai dar introdução às seções do referencial teórico e as considerações finais, né, com referências bibliográficas, e já os demais trabalhos em que você vai utilizar pesquisa de campo, pesquisa documental, estudo de caso, é necessário que você inclua uma seção de metodologia ou procedimentos metodológicos, né? Seja qual for o nome que você vai dar essa seção. Metodologia ou procedimentos metodológicos. Te dá esse suporte, né, necessário, que aí você vai começar a incluir os autores de metodologia científica, né? Marconi Nakatsu, Gil, Prodanov, entre outros autores de metodologia científica. Quanto à abordagem da pesquisa, a gente já está falando de uma abordagem que utiliza uma abordagem quantitativa ou qualitativa, ou os dois juntos, né? Isso você vai direcionar essa questão dependendo da pesquisa, do trabalho, do tema em que você quer realmente abordar, né? Quando a gente está falando de abordagem qualitativa, é quando a gente vai direcionar a sua pesquisa. Se você vai utilizar métodos quantitativos, cálculo, base de dados, né, que já existe, mas que você quer realmente utilizar dentro do seu trabalho, você está falando sobre pesquisa quantitativa. Dados estatísticos. Quando a gente está falando sobre uma abordagem mais reflexiva, em que há essa relação entre a interpretação de autores de uma forma mesmo descritiva, e aí você vai utilizar uma abordagem qualitativa, né? Não necessariamente você precisa da abordagem quantitativa. Agora, se você vai utilizar uma abordagem que utiliza o método quantitativo e qualitativo, você está fazendo essa relação com base de dados, dados estatísticos, mas
que precisa também dessa interpretação dos dados que é necessário a partir da abordagem qualitativa também. Outra questão interessante é os instrumentos de pesquisa, né? Quais os instrumentos você vai utilizar no seu trabalho acadêmico, né? E a gente está falando de entrevista, um roteiro de entrevista, né? São informações, questionamentos, perguntas em que você desenvolve, e no momento que você vai realizar essa entrevista, né, você precisa de um roteiro para poder dar esse suporte e nortear você a conseguir coletar esses dados com o seu entrevistado ou entrevistada. Observação participante, formulário, questionário. Observação participante, geralmente, é quando você participa da pesquisa, né, de forma direta, né, na qual você vai fazer a observação em determinado lugar. É muito utilizado na área de das ciências sociais aplicadas, né, das áreas de humanas também, onde você participa daquele momento ali da pesquisa em si. E aí você faz também um roteiro no qual você coloca as principais observações durante a coleta de dados. Formulário e questionário é muito utilizado, principalmente, né, nos dias atuais, formulários online, né, questionários também, e aí tem o Google também que facilita esse processo, onde você poderá elaborar esse formulário online e divulgar esse seu formulário, né, para um determinado grupo específico, através de e-mails, né, WhatsApp, outras plataformas, né, através de um link, e essas pessoas terão uma data de início e fim para poder realmente participar e responder às suas perguntas nesse formulário, né, e aí você realmente consegue ter um instrumento que facilita também nesse momento, por ser online também. Mas aí há o caso em que você pode desenvolver esse formulário através mesmo de uma folha no Word e conseguir aplicar e desenvolver isso de uma forma mais na prática mesmo, através de uma pesquisa de campo, por exemplo, né, como um questionário, né, também. E aí você vai direcionar isso dependendo do instrumento de pesquisa, dependendo do tipo de pesquisa e, consequentemente, se você vai precisar aplicar isso em um determinado local, e você vai precisar inserir uma área de estudo, né, um local realmente onde você vai precisar aplicar ou direcionar sua pesquisa, e, consequentemente, isso está associado ao tema que você quer abordar. Então, muito cuidado quando você for delimitar esse tema de pesquisa e aqueles questionamentos iniciais que eu falei da introdução, porque isso tudo você consegue, quando delimita de forma inicial, você já direciona determinados pontos realmente relacionados à metodologia de pesquisa e que realmente precisam estar ali relacionados, tanto a questão da introdução com a metodologia em si. Método de pesquisa, indutivo, dedutivo, experimental, diferencial e dialético, isso vai depender também da forma como você vai delimitar a sua pesquisa. Então, a partir dos materiais que eu disponibilizo no trabalho, nesse curso, né, você consegue entender melhor qual o melhor método para análise do seu trabalho, né, qual o método que vai direcionar a análise do seu trabalho. Coleta de dados, e aí você vai propor, de fato, de forma descritiva, né, quando foi realizado, qual o período, se existe uma data limitada, né, do dia, por exemplo, do dia 5 ao dia 15 do mês X, né, do ano, né, qual o período de aplicação, o horário, se for possível, se for necessário, né, como foi realizada essa coleta de dados. Isso vai depender do direcionamento da sua pesquisa, então é necessário, durante essa observação que você for fazer, deixar tudo anotado, porque quando for desenvolver essa metodologia, já direcionando para a análise e discussão dos resultados, você já tem essas informações guardadas. Cronograma geralmente é utilizado para projetos de pesquisa, tanto de TCC, né, quanto de projeto de pesquisa para a seleção de mestrado e doutorado. É o momento que você vai prever, né, através de um tempo, né, como será realizada essa pesquisa, se há realmente necessário delimitar de acordo com uma diferença de meses, né, ou se é 12 meses, se é 24 meses, ou no caso de um projeto de seleção de doutorados, né,
se realmente é 48 meses. E você vai delimitar as etapas a serem realizadas na sua pesquisa, né? Quando vai ser desenvolvido as disciplinas obrigatórias ou optativas, quando você vai iniciar a escrita do seu trabalho acadêmico aí, por exemplo, um projeto de pesquisa ou de monografia, ou uma dissertação ou tese. Quando, se realmente é um trabalho de campo, aí você vai delimitar mais informações, quando será realizado o trabalho de campo, quando vai ser a tabulação ou a coleta de dados, né? E todas as informações, elas precisam estar detalhadas dentro de uma tabela, né? No seu projeto de pesquisa. Porque assim, quando o leitor ele for fazer essa leitura do seu projeto de pesquisa, seja TCC, monografia, ou seja de uma dissertação ou tese, ele vai conseguir compreender melhor após, né, a metodologia, quais as etapas a serem alcançadas, e se isso realmente é viável a partir daquele tema de pesquisa. Orçamento ou recurso. Dependendo da pesquisa, ela é necessário, né? E aí você vai direcionar, vai incluir esse orçamento ou recursos, né, na pesquisa, se for realmente necessário no seu trabalho. É o momento em que você vai incluir, né, aqui de uma forma até descritiva também, ou apresentando a instituição financiadora daquela pesquisa. E aí é o momento em que você vai descrever quais os recursos, aí você pode dizer quais os recursos materiais, quais os recursos humanos, né, financeiros, né, tudo que deve estar descrito nesse projeto, todas as informações, né. É o momento em que você vai dizer quem realmente vai dar esse suporte financeiro, né, para o seu trabalho, para o desenvolvimento dessa pesquisa. Outra questão interessante, quando a gente vai falar de metodologia, é essa divisão que a gente fala sobre a natureza da pesquisa, se é uma pesquisa que tem uma natureza de pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Voltando à questão da abordagem de pesquisa, porque ela é necessária de forma inicial, quando você inicia a descrição da metodologia, dizer qual é o tipo de abordagem, se é qualitativo, se é quantitativo. Então, é interessante você deixar claro logo de uma forma inicial qual é o tipo de abordagem que você quer, o que você está propondo a sua metodologia de pesquisa, né? E aí, depois que a gente fala sobre essa questão da abordagem da pesquisa, a gente já direciona aos objetivos da pesquisa, né? E aí você toma a leitura inicial dos objetivos da pesquisa lá que você propôs, né? Que são as ações, e a partir da forma como você elabora esses objetivos da pesquisa, você consegue direcionar o tipo da pesquisa que você vai utilizar. Se uma pesquisa é exploratória, se é uma pesquisa descritiva, se é uma pesquisa explicativa, por quê? Por que essas três opções? Porque o verbo que você utiliza nos objetivos, seja geral ou específicos, ou somente um objetivo geral, você, a partir da escolha do verbo, e como você direciona a escrita, né, desses objetivos, você consegue direcionar o tipo de pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa exploratória, né? Essa pesquisa exploratória é quando você consegue, né, desenvolver uma pesquisa em que vai ter essa finalidade, né, de proporcionar mais informações sobre aquele assunto, né? Eu estou falando de exploratória, né? Pesquisa exploratória. Aí a gente pode dizer que é um tema que você vai propor, né, ações de como investigar, né, onde vai possibilitar uma definição e, consequentemente, um delineamento da sua pesquisa. É o momento em que você consegue delimitar o tema, né, a partir dessa pesquisa exploratória, e, consequentemente, orientar a finalização dos seus objetivos e o alcance, na verdade, desses objetivos, né? Você consegue formular hipóteses dentro da pesquisa exploratória e, ao mesmo tempo, descobrir se esse novo enfoque ele pode ser realmente alcançado. A pesquisa exploratória ela é interessante porque você utiliza verbos como investigar, analisar, propor, né? Dentro desses verbos, você consegue, de fato, incluir o tipo de pesquisa como pesquisa exploratória, porque ela está, consequentemente, relacionada aos objetivos iniciais da sua pesquisa, que é
apresentado na introdução. A pesquisa descritiva, né, ela é uma pesquisa em que você consegue registrar, descrever, né, fatos observados sem interferir neles. É um momento em que você, enquanto pesquisador, envolve o uso de técnicas padronizadas, né, para a coleta de dados, né? Aí a gente pode utilizar como instrumento de pesquisa dentro da pesquisa descritiva o uso de questionários, de observação sistemática, de observação participante, né? É um momento que você assume a pesquisa, ela assume a forma de levantamento e você como observador principal daquela pesquisa, né? E aí uma pesquisa descritiva com observação participante, porque você vai a campo e é o momento em que você descreve determinado caso particular ali, né? Não estou me referindo a estudo de caso, mas você consegue descrever a situação ali na qual realmente é necessário, dentro da sua pesquisa, a partir do direcionamento do tema que você quer alcançar, você quer desenvolver, né? E aí a pesquisa, a observação participante, o questionário que você vai aplicar, né, em campo, ela permite, de fato, direcionar sua pesquisa e desenvolver ela através de uma pesquisa descritiva. Já a pesquisa explicativa, que consequentemente também ela está direcionada aos objetivos, né, ela vai fazer com que você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, procure explicar os porquês, né, das coisas e suas causas, né, por meio de registro, de análise, de classificação e, consequentemente, de interpretação dos fenômenos observados, né. É o momento que você vai explicar, né, detalhar de forma mais direta possível o porquê do desenvolvimento e o porquê daquele trabalho ser realizado dessa forma, e o porquê dos instrumentos que você vai realmente escolher e a técnica que você vai escolher para desenvolver essa pesquisa, e que caso essas três opções que eu falei para vocês, né, tanto a pesquisa exploratória, quanto a pesquisa descritiva e quanto a pesquisa explicativa, essas três opções aqui, elas precisam estar direcionadas e relacionadas de forma direta com o objetivo ou os objetivos da pesquisa. Então, no momento que você for desenvolver os objetivos, escolher os verbos para direcionar esses objetivos ou essas ações, precisam estar realmente direcionadas com a metodologia. É um trabalho que você vai, consequentemente, escolher qual a melhor metodologia para direcionar o seu trabalho, mas sempre voltando à leitura da introdução, porque precisa estar relacionado. Quando a gente vai falar também da metodologia, a gente está falando de procedimentos também técnicos, né? E aí a gente fala de tipos de pesquisa. Eu queria deixar um pouco mais essas observações de forma mais clara, né, quais os tipos de pesquisas, os tipos, na verdade, que são mais utilizados. Existe uma afinidade de tipos de pesquisa, mas aí eu vou falar alguns aqui para você, explicar porque é necessário, e qualquer dúvida a gente pode conversar. Quando a gente está falando de tipo de pesquisa, a partir da escolha do tipo de pesquisa, né, a gente tem, a partir da escolha da abordagem da pesquisa, você já consegue direcionar o tipo de pesquisa. E aí a gente fala de tipo de pesquisa porque ele direciona a escolha, consequentemente, do instrumento que você vai utilizar, né? Instrumento e método que você vai utilizar para a aplicabilidade da sua pesquisa. Quando a gente fala de pesquisa bibliográfica, de uma forma inicial, como eu falei, né? A gente está falando de uma modalidade em que é realizada através de pesquisas bibliográficas, né? Leitura e interpretação de obras, né, de livros, capítulos de livros, artigos científicos, né? É uma interpretação da revisão de literatura, em que você faz esse levantamento bibliográfico a partir das leituras e, a partir da sua interpretação, você desenvolve uma pesquisa. E ela inicia com a introdução e ela é dividida em sessões de revisão de literatura e finaliza com as considerações finais, né? Ou conclusão. E aí você tem uma pesquisa bibliográfica.
direcionamento interpretativo de autores. Essa conversa que você faz com os autores permite você, essa modalidade, ela é uma modalidade que muitas pessoas acham que realmente é fácil, mas, de fato, ela precisa de uma leitura pouco maior, né, para poder você conseguir direcionar o seu trabalho, né, você conseguir entender o que os autores querem realmente dizer ali nessas obras, né, e nessas pesquisas, quando você fala de você direciona um trabalho bibliográfico, e uma parte do referencial teórico é direcionada a artigos científicos, né, você consegue ali delimitar quais os autores, o que se tem discutido atualmente sobre determinado tema, e aí essa interpretação que você faz com essa conversa com os autores permite esse trabalho ser desenvolvido. Então, a pesquisa bibliográfica é uma pesquisa também que requer uma leitura e um conhecimento maior acerca de determinado tema. Quando a gente está falando de uma pesquisa documental, né, a gente utiliza, de fato, a gente tem como fonte principal, na verdade, a constituição de documentos, né? E aí qualquer informação sobre forma de textos, imagens, sons, né, documentos antigos, fonte primária, né? A gente está falando aqui de fonte primária, é necessário para dar esse suporte, né, metodológico, né, e explicativo e de análise para a sua pesquisa. Então, você pode desenvolver um trabalho em que utilize pesquisa bibliográfica e documental, né? E a gente tem suporte da pesquisa bibliográfica, que é essencial, e também tem esse suporte da pesquisa documental, que são esses documentos, nessa análise de dados, que é necessária também em um trabalho, um determinado trabalho direcionado a um determinado tema. A pesquisa experimental, ela é interessante também porque o momento em que você determina um objeto de estudo, né, onde você vai selecionar possíveis variáveis, né, que serão capazes de influenciar, né, e de definir formas de controle e de observação dos efeitos que essas variáveis podem produzir através desse objeto de estudo. Então, é uma pesquisa experimental, quando você vai desenvolver um trabalho em que esse trabalho, ele não é muito aplicado, não é, na verdade, é um trabalho em que pouco é aplicável nesse local, então você pode supor no seu trabalho que seja uma pesquisa experimental para saber realmente se isso é viável naquele local, se essa pesquisa ela é viável e se isso pode dar continuidade a futuras pesquisas também. Então, a gente utiliza uma pesquisa experimental para iniciar determinado procedimento técnico naquele local que tem como base de estudo aquele tema também. A pesquisa post-facto, ela, na verdade, é também considerada um experimento, né? E que ela é realizada depois dos fatos, né? E a gente está falando de analisar situações em que poderão ser desenvolvidas de forma natural após algum acontecimento. E aí a gente pode utilizar, de entender melhor que esse tipo de pesquisa é geralmente utilizada em pesquisas de ciências sociais. E aí você pode direcionar a sua pesquisa através da sua área de formação também, né? Em que se experimenta depois de identificar qual é a questão base, qual é o direcionamento que você vai utilizar determinado fato, determinada situação, problema também dentro de uma pesquisa das ciências sociais. A pesquisa de estudo de caso, a gente já está direcionando ao momento em que você vai envolver de forma aprofundada, né, um determinado caso particular, né, é um estudo, de fato, exaustivo de um determinado caso, né, particular, né, em que há poucos objetos direcionados, no sentido de você vai direcionar a determinado caso, a determinado objeto de estudo, você não vai envolver mais observações aqui, você direciona a um determinado caso mesmo, em que você vai precisar detalhar de forma conceitual tudo que todas as observações e situações possíveis daquele lugar. E aí é um trabalho realmente mais aprofundado, em que deve envolver, né, um estudo mais detalhado de uma determinada situação em que você vai desenvolver através da questão problema também. Pesquisação
já de fato você consegue entender que é uma pesquisa que envolve a prática, né? Ela geralmente se utiliza a pesquisação em programas de pós-graduação com viés profissional, né, em que você tem o viés acadêmico, né, da pesquisa científica, mas você tem a prática também que envolve também. Então, não é somente a pesquisa em si, você precisa desenvolver na prática para saber se isso realmente é viável. E aí a gente tem, né, a pesquisação como um procedimento técnico em que você consegue desenvolver uma estreita associação com uma ação, né? Então, você consegue desenvolver a teoria e a prática a partir dessa relação entre teoria, o que os autores e o que você quer com aquele tema, e quando você consegue colocar em prática, se realmente isso é viável, você consegue obter, responder a sua questão problema através da prática, né, da ação daquela pesquisa, se você consegue atingir os objetivos alcançar esses objetivos que você inicialmente propôs na teoria, né, na parte escrita do seu trabalho. Então, aí é o momento em que, de fato, você vai conseguir entender melhor o que você propôs realmente é viável, como deve ser, e se é viável, quais melhorias você poderá propor também através dessa pesquisação. É interessante porque esses pesquisadores, né, e os participantes também de uma pesquisação, né, eles são, de fato, pessoas que representam a situação problema. E aí a gente pode envolver, né, método corporativo, participativo, de fato, onde esses participantes, você acaba se envolvendo com esses participantes, né? Então, projetos de cunho social, em que você vai a campo, em que você desenvolve oficinas, né? E aí, seja qual for a oficina, cursos de capacitação, tudo isso você propõe dentro de uma pesquisação e você, no momento em que você elabora o seu cronograma, você vai propor ações. E aí você tem que realmente utilizar esse tipo de pesquisa, porque a partir dele você vai direcionar essas ações que serão alcançadas e que, consequentemente, está relacionado lá à sua pergunta-problema, à sua justificativa, e se realmente os objetivos que você propôs estão alcançados. Então, na verdade, é a parte prática, né, da sua metodologia e a parte essencial do seu trabalho, né, porque envolve pesquisa e envolve a ação, que é a parte prática da pesquisa acadêmica. E a pesquisa participante, né, para finalizar, é quando você desenvolve, a partir da interação entre pesquisadores, né, e participantes, você consegue envolver essas pessoas e, consequentemente, situações investigadas. A pesquisa participante é quando você participa também desse trabalho, né, dessa situação, né, quando você vai investigar determinada situação. Ela pode envolver a pesquisação também, mas é necessário você detalhar qual tipo de pesquisa você quer utilizar, se a pesquisa-ação ou se a pesquisa participante. Então, muito cuidado quando for escolher os procedimentos metodológicos, né? Quais os procedimentos técnicos que a gente está realmente direcionados ao tipo de pesquisa, se está relacionado ao seu tema de pesquisa, né? Dentro do seu trabalho acadêmico, a questão dos procedimentos quanto ao ponto de vista dos objetivos, então aí você vai escolher se é um tipo de pesquisa exploratória, se é um tipo de pesquisa descritivo, ou se é um tipo de pesquisa explicativa, então definir qual a melhor opção a ser utilizada, né? A partir disso, né, de forma lá inicial na metodologia, qual a melhor abordagem que você quer trabalhar, se é a quantitativa, se é a qualitativa, se é as duas juntas, né, quantitativa e qualitativa, né? E, de fato, se é uma pesquisa básica ou aplicada, e aí vai direcionando, de fato, essas questões. Como falei, a pesquisa básica, ela já objetiva esses conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência, né? É um tipo de pesquisa em que não precisa de explicação científica prática, né? E aí ela pode envolver, aí, como falei, verdades e interesses universais. Quando eu estou direcionando a pesquisa aplicada, já objetiva, já direciona conhecimentos de aplicação mais prática também, né? E aí envolve questionamentos, problemas específicos, envolve verdades e interesses locais.
Quando eu falo de pesquisa aplicada, eu já me direciono a técnicas de pesquisa. Aí já realmente você consegue incluir no seu trabalho uma abordagem, você consegue direcionar aos objetivos da pesquisa, se for realmente direcionada consequentemente aos objetivos da pesquisa, e aí você escolhe, né, tipo de pesquisa, você escolhe os procedimentos, qual o tipo de pesquisa, você escolhe os instrumentos também, se é questionário, se é formulário, se é roteiro de entrevista, se é pesquisa de campo, se precisa de questionário, pesquisa de campo, se precisa, você precisa aplicar um formulário online, e aí você direciona esse tipo de pesquisa. Se você vai trabalhar com roteiro e entrevista, se você vai trabalhar com observação participante e precisa de um roteiro para direcionar a sua observação naquele local, né? E aí você pode delimitar todos esses questionamentos dentro dos instrumentos de pesquisa. Consequentemente, tem a coleta de dados, onde você consegue, a partir das suas observações, dizer quando foi que iniciou e quando que finalizou esse período, né? Se é um mês, 2 meses, se são dias, e você consegue desenvolver como foi também realizada essa pesquisa na coleta de dados, né? E aí, todas essas informações são essenciais dentro da metodologia, porque é as etapas que direcionam a análise e discussão dos resultados, né? Então, qualquer coisa, qualquer questionamento, qualquer dúvida que porventura surgirá quanto à metodologia de pesquisa, vocês poderão procurar via e-mail. Estou disponível para esclarecer qualquer dúvida com vocês. O e-mail é o curso escrita acadêmica 2021@gmail.com. Até lá, pessoal.